E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai ver os assuntos de radiações, só que agora com a aplicação deles na vida humana. A gente já teve uma aula da descoberta da radioatividade em conteúdos anteriores, só que a gente viu mais a questão de por alto. Hoje a gente vai ver as suas aplicações mesmo na vida humana, quais são a sua importância dentro das atividades humanas, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Só relembrando a radioatividade. A radioatividade, ela é um fenômeno nuclear, ou seja, que acontece no núcleo, que resulta da emissão de energia por átomos, provocado em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Então, desta forma, um átomo pode se transformar em outro átomo e quando isso acontece, significa que ele é radioativo. Resumindo, pessoal, toda vez que um átomo puder se transformar em outro átomo, isso significa que ele é radioativo, tá certo? Então vamos lá. Tem vários tipos de radioatividade. A radioatividade das partículas alfa, por exemplo, beta e das ondas gamas são as mais comuns. Então a gente vai estudar elas nessa aula. Vamos mais focar nessas três: alfa, beta e gama. Então, o tipo de radiação determina o poder de penetração na matéria, que são respectivamente baixa, média ou alta, tá certo? Então a gente vai entender isso aí no detalhe. Então, vamos começar, pessoal, pelas emissões alfa. O que são essas emissões alfa? São partículas pesadas de carga positiva que possuem carga elétrica mais 2 e massa igual a 4. Já vou explicar a vocês como é que funciona isso aí. Bem, ela também possui pequeno poder de penetração, por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel, por exemplo, certo? Lá vemos que aqui é um papel. Então, essa emissão alfa tem um poder tão pequeno de penetração que ela poderia ser impedida já por uma folha de papel simples, tá certo? Então, são emissões alfa consideradas baixa. Emissões alfa são consideradas baixa. Então, vamos lá. As emissões beta são partículas leves de carga agora negativa. A gente viu, né, que as partículas alfa lá são positivas. No caso da beta, elas são negativas e que não também contém massa. Então, o elétron da partícula é produzido por reações nucleares, a partir do quê? De um nêutron. Como é que funciona isso? Tá lá, a gente tem nossa partícula comum. Quando ela provém de um nêutron, ela é uma partícula que emite beta, tá certo? Possui também alta velocidade, possui o poder de penetração superior a alfa, porém considerada média, podendo penetrar uma folha de papel, mas também, por exemplo, uma placa de metal. Então, a gente vai ver isso aí mais em detalhe a seguir, mas vamos só entender que a emissão beta ela é considerada uma emissão média, tá certo? A gama são ondas, na verdade, eletromagnéticas. Então, são de altíssima frequência, possuem massa e também carga elétrica. A sua capacidade de penetração é superior aos raios-x, certo? Então, façam que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal, sendo considerada um poder de penetração alto.
Então aí, pessoal, essa imagem ela resume as três partículas em relação ao seu poder de penetração. Temos aí nessa imagem a primeira placa ali, fingir que ali é o papel. A segunda é uma placa metálica. A terceira é uma parede de concreto. Então vamos lá. Ó. A radiação alfa, ela é impedida, na verdade, pelo papel. Na primeira ali, ó. Então, ó, se na primeira placa que colocou, que é a de papel, ela já é impedida, ela vai ter um poder de penetração considerado baixo. A radiação beta, ela penetra lá ó, o papel, porém ela para na segunda, que é a placa metálica. Então, ela é considerada o poder de penetração médio. Já a radiação gama, ela atravessa de papel, ela atravessa a placa metálica e só vai parar lá ó, na parede de concreto. Então, isso quer dizer que ela tem o quê? Um poder de penetração mais alto, tá certo? Então aí, ó, resumindo as características das emissões radioativas, temos as três aí e as suas características são essas. Alfa, o símbolo é o Azinho ali, ó. A carga elétrica é sempre mais 2, ou seja, positiva. A natureza dela, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. E seu poder de penetração é pequeno. A beta, por sua vez, está lá aquele Bzinho ali diferente, com a carga elétrica negativa, menos 1, tá certo? É produzida através de elétrons em transformações nucleares, ou seja, assim acontece no núcleo, que eu falei lá que recebe lá do nêutron. E o seu poder de penetração é considerado médio. A gama, ela é o Y, o seu símbolo. Sua carga elétrica é neutra, ou seja, não é nem positiva nem negativa. E a sua natureza é de radiação eletromagnética. Lembrando, a radiação gama são ondas eletromagnéticas, tá certo? E o seu poder de penetração é alto, tá certo? É considerado alto. Então, ó, vamos entender um pouquinho dos elementos radioativos. A radioatividade ela pode ser natural, porém, ela também pode ser artificial. Quando ela é natural, ela é encontrada em elementos que estão dispostos na natureza. Já quando são artificiais, elas são encontradas pela criação de elementos radioativos em laboratórios. Vamos entender isso aí a seguir. Vamos começar pelos elementos radioativos naturais. O maior exemplo deles é o da imagem aí ao lado, é o urânio, que tem lá na nossa tabela periódica. Bem, esses elementos naturais são encontrados na natureza, onde esses elementos radioativos são transformados por meio de desintegrações, ou seja, como a gente quebra um vidro, que ele se desintegra todinho. Isso acontece nos elementos radioativos. Então, essas desintegrações acontecem até chegarem no elemento químico estável. Exemplo deles, o urânio, o actínio e o tório. Esses são os principais exemplos de radioativos naturais. Já os elementos radioativos artificiais são obtidos nas reações de transmutação, ou seja, onde acontece mutação, transformações, a qual produz um novo elemento químico radioativo. O exemplo disso é o iodo 131, da imagem aí ao lado, e também o fósforo 30. E são elementos que são artificiais, são feitos em laboratório, tá certo? Na medicina, a radioatividade também teve a sua importância, como, por exemplo, a descoberta dela do raio-x. Foi essencial para a medicina. Então, ó, a radioatividade na medicina é utilizado através dos exames de raio-x, cuja radiação atravessa os tecidos, com o objetivo, ó, como está aí na imagem ao lado, de mostrar internamente o corpo humano, mostrar por dentro. Está aí, ó, nessa amostra aí, a parte óssea do corpo humano, certo? Então, esse raio-x, essa descoberta desse raio-x foi importantíssimo na área da medicina. Já é o que? Um exemplo de implicação da radiação nas atividades humanas. Então, ó, outra aplicação é na radioterapia para o tratamento do câncer. Ela também acontece com emissão de radiação. Então, temos o que? Radioatividade, mais uma vez aí na medicina. Raio-x e radioterapia. Como as células cancerígenas são mais sensíveis à radiação, é possível destruí-las com dosagens controladas sem afetar
as células normais. Então, ó, uma doença aí, ó, perigosa, né, que atinge aí o nosso século bastante, ela é destruída a partir de dosagens dessa radiação aí, importantíssima na área da medicina, pessoal. Então, ó, também usamos radioatividade nas usinas nucleares, que são usinas que já foram estudadas em aulas anteriores, que a gente vimos, inclusive no começo da unidade, que produz energia elétrica. Então, ó, nas usinas nucleares também tem radioatividade. Nesse sistema, as reações nucleares vão ser manipuladas de forma controlada para a produção de energia na forma de calor. Então, o calor é produzido e utilizado no aquecimento da água. Esse vapor de água gerado movimenta turbinas geradoras de eletricidade. Então, ó, a radioatividade aí, ó, fundamental nas usinas nucleares. E também tem outra implicação em atividades humanas dessa radioatividade, infelizmente, que é o ponto negativo delas, que é o quê? O lixo radioativo, que é perigosíssimo. Então, pessoal, a poluição radioativa é um dos problemas do uso da radioatividade. Os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população. Por quê? Podendo provocar doenças como o câncer, tá certo? Então, é até curioso, né? A gente usa radiação para o tratamento de câncer, mas essa mesma radiação pode provocar essa doença, esse câncer. Então, é importantíssimo a gente cuidar desse lixo radioativo, porque ele é perigoso. Então, ó, diversas áreas fazem uso de materiais que contêm radioatividade. Assim, os cuidados com esses resíduos são indispensáveis para que esse tipo de lixo não contamine o ambiente ou ainda também não resulte em acidentes nucleares. Não sei se vocês lembram, mas na nossa aula de descoberta da radioatividade, eu citei para vocês o que aconteceu na cidade de Goiânia, lá com o Césio 139, que aconteceu um grande acidente, um grande desastre, onde pessoas perderam suas vidas por conta desse contato com elementos radioativos, com lixo radioativo. Eles não sabiam o que era lá e acabaram tendo esse problema. Então, acontece bastante acidentes radioativos se não tiver cuidados com esses resíduos que são indispensáveis. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.